Olá amigos, muito bom dia, vamos ao nosso radar do mercado, agora às 11 horas e 12 minutos, pregão desta quarta-feira, dia 2 de maio. Temos aqui o Ibovespa registrando queda de 0,14%, continuando naquela sua região de indefinição. Começou até bem a primeira hora de pregão, mas já está perdendo força de novo, então está ainda congestionado o Ibovespa entre a média de 13 aqui, 62.228, tem uma resistência um pouco mais acima também, na faixa 62.500 pontos, e suporte 61.291 a 61.000 pontos. Olhando para Petrobras, primeira PETR4, abriu bem o pregão, está com alta de 1,83%, a primeira hora de pregão foi muito boa, com volume bem acima da média, o que aumentou a chance de chegar aqui, já está em cima dessa região, né, perto de 21,92 a 22,08, seria o seu próximo desafio. Não vejo muito uma sinalização para a entrada, porque o objetivo ficaria acima dessa região de resistência, então tem um risco um pouco maior. Se fosse para operar aí no intraday na ponta compradora, teria que acontecer algum recuo, uma correção do preço, onde tivesse a formação aí de alguma sinalização de alta, superação da máxima do candle que bater na média móvel de 13 períodos, ou ponto de retorno de alta aqui no gráfico de 15 para fazer alguma compra de intraday com stop abaixo da mínima desse movimento de correção. Não entraria comprando no ponto atual pelo gráfico aí de 15 minutos ou mesmo pelo G60, até porque não teria espaço suficiente para replicar o risco da operação, que ficaria abaixo, o stop ficaria abaixo da mínima do primeiro candle 21,21 e ainda de certa forma mal posicionado. Olhando para Vale 5, Vale 5 está com alta de 0,12%, também aqui dentro da indefinição, suporte aqui, isso aqui é o gráfico de 60 minutos, suporte em 40,97, resistência em R$ 41,97, teve uma boa primeira hora de pregão, conseguiu fechar acima aqui dessa máxima, mas também muito próxima da resistência. Fica mais complicado uma operação na Vale. Pegando o gráfico de 15 minutos, também teria que ser algo no sentido semelhante a Petro. Recua, bate na média, gera alguma sinalização de alta para uma compra que não extrapole 41,97. Apertada a entrada e dentro de uma região de indefinição, que foi comentado agora. Olhando agora para outros ativos, começando pela BRPR3, falando de dois ativos que nós estamos comprados, mas que tiveram um ajuste aí das suas cotações históricas devido à distribuição de dividendos. Então, devido a essa distribuição de dividendos, tivemos a atualização dos pontos de entrada, stop e objetivo. Então, o ponto de entrada passou a ser R$ 23,47. O stop ficou em R$ 21,74, preço de gatilho, stop em R$ 21,74. E o objetivo dessa operação com risco de 7,4%, que é uma operação pelo gráfico semanal, essa formação aqui de fundo, tem o objetivo em R$ 25,20. Seria o objetivo da operação. Lembrando também, a ação fechou bem a primeira hora de pregão. Boa a primeira hora de pregão dela, já fez uma nova máxima, então está bem aí a BRPR3 continua bem. Falei Multi3 porque é a próxima ação que nós vamos comentar, Multi3. Multi3 está com alta de 1,52%, abriu o pregão bem. Essa ação que teve a nossa entrada foi 45,01, com a distribuição de dividendos. Tivemos também um ajuste nas cotações, a entrada passou a ser 44,74, o preço de entrada, o stop 42,11, preço de gatilho em 42,11 e o objetivo da operação com risco de 5,9% fica em R$ 47,37. A ação está bem no dia, fechou a primeira hora de pregão bem, com máximo em 44,81, 45,49, desculpe, e ainda não superou a máxima do dia. Superando, aumenta a chance de continuar subindo também a Multi3, ativa em tendência de alta de curto a médio prazo. Outros ativos, agora ativo que está gerando aí, estava numa forte alta e gerando sinal de baixa, é a OIBR4, terminou a primeira hora de pregão muito mal, abaixo dos R$10, Se perder a mínima do dia 9,95, que fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, gerando aqui um pequeno pivô de baixa de curtíssimo prazo, G60,
ela tende a ter uma correção um pouco maior depois do forte movimento de alta dessa ação. Vale destacar que foi um ativo também que teve um forte ajuste nas suas cotações devido à distribuição de proventos em dinheiro, dividendos. Então tivemos um baita ajuste na OIBR4. No momento os R$10 fica como suporte aí psicológico, é o valor que ela está batendo, mas a perda da mínima, já perdeu a mínima do pregão anterior, junto com o fechamento abaixo da média móvel de 13. Um dos pontos de correção mais interessante para voltar a pensar em compra seria a média móvel de 13 períodos em R$ 9,40, o valor que ela está agora, ou melhor ainda, perto do topo anterior que está em R$ 9,21. Então uma correção aqui chegando nessa região onde tem 38,2% do Fibonacci, ou seja, tudo que subiu cai 38,2%, seria um ponto mais adequado para pensar em uma compra de curto prazo na OIBR4. MYPK3 é um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo, gerando aqui um pivô de baixa, perdeu os R$ 32,55. Então o ativo tem topos e fundos descendentes, então é uma situação aí de tendência de baixo e curtíssimo prazo. Ainda não é das mais fortes, mas a primeira hora de pregão também fechou muito mal, perdeu esses suportes aqui desses dois fundos anteriores, e a perda da mínima dessa primeira hora de pregão também intensifica a chance de corrigir um pouco mais aqui no gráfico semanal, visto que essa ação teve um único movimento de alta aqui da mínima para a máxima em torno de 83%. E pegando os números, usando o Fibonacci, a retração os números do Fibonacci, teríamos ali um primeiro ponto de retração 31,12 em 38,2% e 50% 29,07. Então teria que vir mais próximo possível para a região ali dos R$30 esse papel. E por último, Roça Residencial. Roça Residencial que está numa tendência de baixa de curto prazo, também teve um ajuste das suas cotações, até que algumas linhas, fechou a primeira hora de pregão bem, acima da média móvel exponencial de 13 períodos, está voltando para baixo. A superação dessa primeira hora de pregão, da máxima dessa primeira hora de pregão, tende a fazer com que essa ação gere o repique de alta dela, para testar ali uma média móvel de 13 períodos no gráfico diário, voltar ali para a região de R$ 8,27 até R$ 8,45. Seria uma sinalização de subida de curtíssimo prazo, não a operação que nós recomendamos, mas apenas destacando que é um ativo que estaria gerando uma superação da máxima do candle, que testa uma região de suporte muito importante ali na faixa de R$ 7,70. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovero.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.